a Ucrânia continua atingindo a Wildberries. Os armazéns e a infraestrutura logística do maior varejista online da Rússia continuam pegando fogo, enquanto a Ucrânia despeja uma tempestade de drones sobre eles. O CEO da empresa está furioso. Empresários russos que dependem da Wildberries para seus negócios e clientes que compram no site estão ainda mais revoltados. Mas quanto a Putin, ele está preocupado, e com razão. Isso porque os ataques da Ucrânia à Wildberries não se tratam apenas de destruir uma das maiores empresas de comércio eletrônico doméstico da Rússia. Vai além disso. Esses ataques são o catalisador de algo que ninguém esperava: o colapso completo da economia russa. Vamos primeiro para Ryazan. Nesta cidade, a apenas algumas centenas de quilômetros da capital russa, Moscou, fica o quinto maior centro logístico pertencente ao Wildberries, ou deveríamos dizer, SAT. Ele não está mais lá. O centro, que faz parte de uma enorme rede operada por uma empresa, frequentemente chamada de a versão russa da Amazon, está em ruínas após um devastador ataque de drone ucraniano que o destruiu completamente. Fumaça preta subiu sobre o armazém após o ataque, que foi tão intenso que destruiu o telhado do prédio e ainda incendiou uma refinaria de petróleo próxima. Evacuações de emergência foram acionadas. Funcionários da Wildberries foram evacuados e houve até mesmo relatos de vítimas. Mas a manchete para a Ucrânia era que isso acabou de custar milhões, talvez até bilhões de dólares para a Wildberries, com um ataque projetado para fazer parte de uma estratégia maior para paralisar o gigante do mercado cinza, que desempenha um papel maior na economia de guerra da Rússia do que Putin jamais gostaria de admitir. O que aconteceu em Ryazan vem acontecendo em toda a Rússia. As instalações da Wildberries estão sendo derrubadas uma atrás da outra. Os números variam, mas os resultados são os mesmos. Em 2 de agosto, o Technology.org informou que a Ucrânia havia atingido com sucesso 11 dos 25 depósitos russos da Wildberries. O New Voice of Ukraine estimou o número em 12, provavelmente porque contou um ataque contra uma instalação na região de Vladimir, na Rússia, em 3 de agosto, que aconteceu depois do artigo do Technology.org. O New Voice of Ukraine também disse que esse ataque em Vladimir significou que a Ucrânia atingiu 12 dos 15 maiores depósitos da empresa, sugerindo que a Ucrânia está seguindo uma estratégia de eliminar primeiro as maiores instalações e depois vai avançar para o restante. Na verdade, ela já está fazendo isso. No dia 4 de agosto, aconteceu outro ataque. Desta vez, os drones ucranianos atingiram 2 depósitos da Wildberries, além de atacar outro local logístico que, segundo relatos, faz parte da rede da empresa perto de Moscou. Desta vez, a Ucrânia atingiu depósitos nas regiões de Tver e São Petersburgo. Esse último ataque vai realmente abalar Putin. São Petersburgo é sua cidade natal. É uma das joias da coroa russa e deveria ser uma das cidades mais bem defendidas de todo o país. Nada disso importou em 4 de agosto, já que parecia não haver nada para proteger o depósito da Wildberries na cidade. E mesmo enquanto estávamos produzindo este vídeo, mais ataques estavam acontecendo. O dia 5 de agosto trouxe notícias de ataques contra os depósitos da Wildberries em Tartaristão e Tula, com os mesmos resultados que temos visto nas últimas semanas. Incêndios enormes, nuvens de fumaça, quantidades incalculáveis de produtos que deveriam ser vendidos pela Wildberries sendo destruídos. Quando você estiver assistindo a este vídeo, a Ucrânia pode já ter realizado ainda mais ataques. Os danos ainda estão sendo calculados, provavelmente porque mudam a cada dia, à medida que mais depósitos pegam fogo. Em 4 de agosto, a AA sugeriu que as perdas potenciais para os vendedores da Wildberries já podem chegar a 3,5 bilhões de dólares. Nada disso foi reembolsado aos vendedores pela Wildberries. A empresa gastou cerca de 500 mil dólares. Em compensação, embora esse dinheiro tenha sido enviado para as famílias daqueles que foram feridos ou mortos nos ataques da Ucrânia, essa menção às vítimas levanta uma possível área cinzenta moral. A Rússia vai argumentar que civis estão morrendo nos ataques à Wildberries. Esse é certamente o argumento apresentado pela CEO da Wildberries, a mulher mais rica da Rússia e apoiadora de Putin, Tatiana Kim. Em uma declaração que soa tanto como um apelo desesperado para que a Ucrânia pare, quanto como uma condenação aos ataques, Kim declarou: "Ao nos atacar, os terroristas encobrem seus verdadeiros motivos e nos acusam de supostamente vender produtos militares. Mas você pode ir a qualquer marketplace global, como a Amazon ou a Alibaba, e ver se temos algo que eles não têm. Não há lógica, bom senso ou racionalidade nas ações dos terroristas, e não pode haver." Algumas coisas sobre essa declaração, Kim. Não há nada de suposto nisso quando se trata de vender produtos militares. A Wildberries faz isso. Ela faz isso há anos, e vamos mostrar até onde vai essa história daqui a pouco. Mas são as referências a marketplaces globais e a falta de lógica nos ataques da Ucrânia que são as declarações mais ridículas feitas. Kim pode falar sobre a Amazon e a Alibaba o quanto quiser,
mas convenientemente ignora o fato de que nenhuma delas tem presença na Rússia, e apesar do que vendem, nenhuma está apoiando ativamente os esforços de invasão de Putin contra a Ucrânia. Quanto à falta de lógica, é justamente o contrário. Há muita lógica. Os economistas da Rússia podem te dizer isso, assim como nós. Agora, vamos voltar a essa história de supostamente vender produtos militares que Kim menciona. O Kyiv Post publicou uma matéria interessante sobre o que a Wildberries vende, mais ou menos na mesma época em que a Ucrânia começou seus ataques a Wildberries. Antes desses ataques, você podia digitar a palavra drone e encontrar uma enorme seleção de drones, incluindo drones Mavic 3 e Mavic 4. Que são facilmente convertidos em drones de ataque FPV, todos disponíveis na Wildberries. Você também podia encontrar muitos quadricópteros rotulados como FPV, em um sinal claro para os soldados que usam esse tipo de drone na linha de frente. Pesquisando um pouco mais a fundo, era possível encontrar mecanismos de retenção de carga e liberação de bombas para esses drones, muitas vezes escondidos em categorias genéricas, como eletrônicos ou peças automotivas. E na seção de roupas da Wildberries, não era preciso procurar muito para encontrar equipamentos táticos, como peitorais táticos que são usados sobre o colete à prova de balas, e podem ser usados para armazenar carregadores de fuzil. Havia até uma categoria na Wildberries dedicada à operação militar especial. Como dissemos, não há nada de suposto no que a Ucrânia afirma que a Wildberries vende. No entanto, usamos o tempo passado nesse pequeno trecho por um motivo. A Wildberries tem se esforçado para remover qualquer vestígio desses itens de sua loja online, provavelmente para sustentar a afirmação de Kim de que a Ucrânia alega que equipamentos militares são vendidos, mas não tem provas. 26 de julho, o Kiev Independent informou que produtos militares vendidos na Wildberries estão sendo ocultados nos resultados de busca. Os produtos ainda estão tecnicamente lá, mas a Wildberries está tentando fazer parecer que não estão, dificultando o acesso dos clientes a eles. Especificamente, a Wildberries começou a ocultar resultados para termos de busca como SVO, que é a abreviação russa para Operação Militar Especial. Essa é uma tentativa fraca de esconder o que a plataforma já vendeu no passado, e continua vendendo agora, se você procurar o suficiente. Antes dos ataques da Ucrânia, uma busca por tudo para a SVO retornava mais de 200 mil resultados, segundo o Moscow Times. Agora é zero, nada, nenhum resultado. Mas tem um porém. Tudo que a Wildberries realmente fez foi colocar a sigla SVO na lista negra. Todos os produtos que apareceriam nesse tipo de busca ainda estão disponíveis na Wildberries, segundo a United 24 Media. Você só precisa usar outros termos de busca para encontrá-los. O veículo afirma que uma fonte da mídia russa chamada Boktak comprovou isso ao encontrar capacetes marcados como testados na SVO ou usando outras palavras-chave. E o bloqueio da SVO nem funciona direito. Buscas por produtos SVO, suprimentos SVO e acessórios SVO ainda produzem resultados. Se o objetivo de Kim é reforçar seu argumento de que os ataques a Wildberries não têm propósito militar, então ela não está fazendo um bom trabalho com essa tentativa mal planejada de esconder os produtos militares que são vendidos em sua plataforma. Eles ainda estão lá, podem ser encontrados e comprados assim como antes. Bem, alguns deles podem. Muito do que estava sendo vendido agora não passa de cinzas nas ruínas dos armazéns. Tudo por causa dos ataques da Ucrânia. Nós claramente vemos um propósito militar por trás dos ataques da Ucrânia a Wildberries, o que contradiz imediatamente as afirmações de Kim de que não há lógica no que está acontecendo. Mas vai muito além disso, quase ao ponto de tirar equipamentos militares do mercado ser um bônus, e não o objetivo principal. Para a Ucrânia, o verdadeiro objetivo é o que esses ataques desencadearam na Rússia. O dano econômico é o que a Ucrânia quer, e olha, ela conseguiu causar esse dano. Mas antes de irmos mais a fundo e destacar por que os ataques a Wildberries mudam tudo para o Kremlin, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está recebendo informações do nosso canal, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para ver mais do que temos por vir. Wildberries é vital para a economia da Rússia. Certamente muito mais importante do que o Kremlin jamais gostaria de admitir. Lembre-se de que esta é a versão russa da Amazon, e assim como a Amazon, a Wildberries basicamente funciona como um centro para milhares e milhares de empresários, que dependem da plataforma para vendas e dos armazéns para estocar e enviar os produtos que seus clientes compram. A Wildberries não é apenas uma varejista online, é uma enorme rede logística da qual uma grande parte da economia russa depende. Cerca de 10% do espaço de armazém da empresa foi destruído pelos ataques da Ucrânia até 29 de julho, junto com o estoque que esse espaço armazenava. A porcentagem agora deve ser muito maior, já que os ataques implacáveis da Ucrânia continuaram. Os vendedores já estão cedendo, pois estão tendo grandes prejuízos. Uma vendedora disse à BBC que perdeu quase 13 mil dólares em estoque. E outra disse, já estamos sendo prejudicados de todos os lados do jeito que está. A Wildberries, junto com sua principal rival, a Ozon, é usada por até 90% da população economicamente ativa da Rússia. A empresa que a Ucrânia está atingindo não é pequena. Para muitos na Rússia, a Wildberries é tudo. É a fonte de renda deles, onde compram roupas e acessórios que usam em casa, e uma de suas principais tábuas de salvação em uma guerra que chegou inesperadamente à porta deles. E esse é o ponto. Nada dessa dor econômica no nível pessoal é acidental. A Ucrânia quer causar isso.
Ao contrário da Rússia, a Ucrânia não atinge civis diretamente com seus ataques de drones. O que ela pode fazer é atacar instalações militarmente relevantes, que também são usadas por civis, e a Wild Berries se encaixa nessa categoria. Isso é a Ucrânia trazendo a guerra de volta para a Rússia, e é uma técnica incrivelmente eficaz. Ao danificar o pilar da economia russa, as pessoas que dependem desse pilar ficam irritadas. Talvez tão irritadas que vão pressionar Putin para acabar com essa guerra insana. Os vendedores estão perdendo muito agora que tantos depósitos da Wild Berries estão pegando fogo. Já mencionamos os 3,5 bilhões de dólares em estoque destruído. Isso obviamente vai prejudicar a Wild Berries. Mas são 3,5 bilhões de dólares que os vendedores da plataforma não vão ganhar, o que também significa que são 3,5 bilhões de dólares que poderiam ter sido usados para coisas como construir negócios, contratar funcionários ou simplesmente cobrir as despesas do dia a dia dos russos que dependiam da Wild Berries para ganhar a vida. Segundo a Medusa, a Wild Berries começou recentemente a oferecer alguma compensação aos seus vendedores, mas não é muita coisa. Apenas pequenas empresas e empreendedores individuais receberam algo da empresa, e o que recebem é apenas uma fração do valor dos produtos que perderam. O apoio continua sendo prometido, mas ainda não veio de forma significativa. E, com o passar do tempo, muitos pequenos negócios da Rússia vão acabar fechando por causa de problemas de fluxo de caixa. Quanto aos compradores, o que podemos dizer além de que as regras de oferta e demanda estão um pouco... Imagine o que aconteceria se a Amazon perdesse vários de seus depósitos em incêndios, levando o estoque junto. A oferta despencaria e, de repente, aquela blusa de 10 dólares que você planejava comprar passaria a custar 20 dólares. Isso é economia básica de oferta e demanda. E os russos que usam a Wild Berries já estão sentindo o impacto dos ataques da Ucrânia no saldo bancário. Em um relatório de 1º de agosto, KeyPost revelou que os preços na Wild Berries haviam disparado entre 10% e 30%. Isso é inflação em velocidade máxima. E só vai piorar à medida que mais unidades da Wild Berries forem atingidas pelo fogo dos drones ucranianos. As empresas que vendem pela Wild Berries estão fazendo de tudo para cobrir os custos crescentes, incluindo cancelar descontos e optar por opções de entrega mais baratas. O que a Ucrânia encontrou aqui é talvez um dos pontos de pressão mais inesperados de toda a guerra até agora. O objetivo da Ucrânia é paralisar economicamente a Rússia, garantindo que Putin não consiga financiar sua invasão nesse processo. Por muito tempo, a Wild Berries permaneceu intocada. Mas o que estamos descobrindo rapidamente é que esses ataques podem ser a chave que abre a porta para a ruína econômica da Rússia. A Wild Berries é um ponto de estrangulamento para uma grande parte da economia russa, aponta a DW News. É também uma empresa que carrega uma dívida de 10 bilhões de dólares. O que só é possível porque ela é apoiada pelos bancos estatais da Rússia. É aqui que vemos surgir uma ligação com o caixa de guerra de Putin. Se Putin quiser manter a Wild Berries funcionando, e ele deveria, devido ao impacto que essa plataforma tem na vida do seu povo, então ele vai ter que dizer aos bancos para socorrerem a empresa. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar, e serão as mesmas fontes das quais a Rússia depende para financiar a guerra. E se Putin escolher não ajudar a Wild Berries com fundos estatais, ele corre o risco de causar um efeito dominó de catástrofe econômica. A Wild Berries vai colapsar. Os negócios pertencentes aos seus muitos vendedores vão seguir o mesmo caminho, e os consumidores, que já estão lidando com problemas de oferta e demanda, não poderão fazer nada, enquanto todas as alternativas aumentam seus preços porque um dos seus maiores concorrentes virou pó. É uma situação de perde-perde para Putin, exatamente como a Ucrânia planejou. Parece que Putin e seu sistema bancário estatal já fizeram sua escolha coletiva. Em um relatório de 29 de julho, a CNBC revelou que o Kremlin já reconheceu que provavelmente precisará intervir para sustentar a Wild Berries. Enquanto esses ataques continuam, e que o banco estatal VTB provavelmente terá um papel crucial no que inevitavelmente se tornará um programa de resgate implementado às custas do contribuinte russo. Outros bancos, como o Sberbank, anunciaram programas de reestruturação de empréstimos voltados para investidores da Wild Berries, porque estão apavorados com a possibilidade de que a perda de mais armazéns possa levar a uma onda de falências. Isso colocaria o banco em uma situação muito ruim, ficando no prejuízo com milhares de empréstimos que aprovou para vendedores da Wild Berries. Em um relatório de 4 de agosto, a Global Data acrescentou que o Kremlin agora está analisando programas para apoiar os vendedores, provavelmente pelos mesmos motivos que o Sberbank. Várias opções estão sendo discutidas. Os vendedores podem ser autorizados a suspender o pagamento dos empréstimos por até 1 ano, o que com certeza os bancos russos vão adorar. Existe a reestruturação que mencionamos anteriormente, junto com empréstimos de capital de giro subsidiados oferecidos por meio de instituições de microfinanciamento com apoio do Estado. Ou seja, mais empréstimos em cima dos empréstimos que os vendedores não conseguem pagar. O Kremlin está correndo atrás de soluções, e cada dia que passa só piora a situação, porque os drones da Ucrânia simplesmente não param de chegar. A Ucrânia abriu uma nova frente na guerra com a Rússia, e é uma frente que está confinada dentro do próprio território russo. Isso é um ataque à logística do país.
É a destruição de equipamentos militares junto com a pressão econômica colocada sobre vendedores, compradores e bancos. Cada ataque realizado pela Ucrânia não gera apenas custos relacionados à perda de estoques e à reconstrução. A Wildberries e a própria Rússia, caso as soluções apoiadas pelo Estado entrem em ação, precisam descobrir como lidar com o aumento dos custos operacionais dos negócios, serviço da dívida devido a problemas de fluxo de caixa, e vendedores que podem migrar para outras plataformas após perderem tanto com a Wildberries. Como dissemos, é um efeito dominó. Se a Wildberries cair, leva junto uma grande parte da economia da Rússia. Por trás de tudo isso estão os riscos inflacionários, que já estamos começando a ver acontecer. A RBC Ukraine também destaca que a receita mediana de um vendedor da Wildberries é de apenas $7.500, o que significa que eles não têm muita margem de manobra financeiramente. 1 ou 2 semanas de choques já podem ser suficientes para empurrar muitos desses pequenos empresários para situações de fluxo de caixa negativo, e isso está acontecendo neste exato momento. Tudo isso não poderia ter acontecido em pior momento para a Rússia, que já está lidando com uma situação econômica difícil, que revela o tamanho do erro que Putin cometeu ao transformar a economia do país com seu foco no complexo industrial militar. Em um relatório de 13 de julho, antes do início das ataques ao Wildberries, a Forbes classificou a economia da Rússia como uma que está afundando lentamente. É difícil contestar esse ponto. Em 2026, a própria Rússia prevê que sua economia vai crescer apenas 0,4%, o que coloca o país à beira de uma recessão. Essa também é uma projeção otimista. A Forbes diz que a guerra de Putin vai ultrapassar o orçamento em pelo menos $28 bilhões em 2026. E esse número vai aumentar em mais $54 bilhões, tanto em 2027 quanto em 2028. O único motivo pelo qual a Rússia não está em situação ainda pior em 2026 é que a guerra no Irã lhe dá um pequeno alívio devido ao impacto nos preços do petróleo. Sem isso, a Rússia estaria em uma situação econômica ainda pior. Perder a Wildberries ou ter que gastar bilhões para sustentá-la só aumenta esses problemas. A destruição apenas dos depósitos da Wildberries será suficiente para paralisar a economia russa? Não, mas essa estratégia é mais uma peça do quebra-cabeça encaixada pela Ucrânia. Então, se Kim está procurando a lógica em tudo isso, ela acabou de encontrar. A Wildberries é um alvo por todos os motivos que acabamos de explicar. Kim se aliou a Putin. Ela acabou de acordar e descobriu que os depósitos da empresa dela estão sendo cobertos por pulgas explosivas em forma de drones. Há outro elemento nos ataques a Wildberries que só mencionamos brevemente aqui. A Ucrânia quer causar turbulência econômica na Rússia, claro, mas também quer que essa turbulência sirva para pressionar o povo russo a se voltar contra Putin. O impacto psicológico é tão importante quanto o econômico, e você pode descobrir o motivo assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no Military Show, pois acompanhamos todos os principais eventos da guerra entre Rússia e Ucrânia. E obrigado por assistir!